Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, você e toda a sua família. Como é bom estarmos mais uma manhã meditando, orando e podendo compartilhar a palavra de Deus. O Salmo de número 9, ele começa dizendo o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizestes. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Esse é um salmo de Davi. Davi começa esse salmo nos trazendo uma informação extremamente importante. Ele diz: louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Esse salmo tem alguns ensinamentos para as nossas vidas. Nós podemos observar alguns deles. Primeiro é o coração de Davi extremamente cheio em louvar o Senhor. Eu gosto muito disso, porque a música ela é importante. O louvor a Deus é extremamente importante. Em dias difíceis, cante louvores. Em dias de amargura e aflição, cante louvores. Exalte as maravilhas de Deus. Enche o seu coração de músicas que falam da soberania, da graça, da beleza do nosso Deus. E o salmista diz isso: eu te louvarei de todo o meu coração. E olha o que o salmista vai dizer: anunciarei as maravilhas que fizestes. É louvor que exalta a soberania de Deus. É louvor que exalta os feitos de Deus, a gloriosa mão do Senhor. Segunda lição para nós é que Davi declara no verso de número 2 que a alegria dele não é circunstancial. A alegria dele não está pautada em um tempo, em um momento, em um bem, em algo parecido. Não. A alegria dele está no Senhor. Ele diz: por causa de ti, por causa do Senhor, por causa dos feitos de Deus, pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Ele está fazendo na minha vida, pelo que Ele ainda vai fazer na minha vida, eu vou me alegrar. Eu me alegrarei. Eu exaltarei o nome do Senhor. Celebrarei. É festa. É alegria que inunda o nosso ser, porque confiamos em Deus. É por causa dele que nós devemos nos alegrar. Então não coloque a sua alegria nas circunstâncias, mas coloque a sua alegria em Deus. Observe comigo o verso número 7, ele diz assim: o Senhor, porém, reina para sempre, de seu trono executa o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. Aqui o salmista, ele declara, ele exalta a soberania de Deus, que Deus é justo e que Deus é reto. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós podemos nos alegrar nele, porque ele é soberano, porque ele é justo e porque ele é reto. E o verso de número 9, ele diz assim: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Esse é o nosso Deus, é Ele que nos abriga, Ele que cuida de nós, Ele que é o nosso refúgio. E o salmista declara isso, dizendo que Deus é abrigo e é refúgio. E o verso de número 10, ele diz: quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Olha que palavra linda. Davi conhecia tanto Deus que ele disse: olha, aqueles que te buscam, o Senhor não abandona. O Senhor não te abandona, meu irmão. Ainda que você se sinta sozinho, ainda que você se sinta triste, ainda que você se sinta abandonado, amargurado, Deus não te deixou. Deus não te abandonou. Ainda que todos se esqueçam de você, Deus não se esquece de você. O salmista declara: Ele não nos abandona. Agora observe que aqueles que vivem assim, duas coisas maravilhosas. Verso de número 13. Senhor, tem misericórdia de mim. Aqueles que confiam em Deus, encontram em Deus misericórdia. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos da misericórdia de Deus, precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus. Misericórdia é favor não merecido. Não merecemos a salvação, mas Ele nos deu. Não merecíamos ser amados, mas Ele nos amou. Não merecíamos ser perdoados, mas Ele nos perdoou. E o verso de número 18 diz:
O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. O nosso Deus, além de ser o Deus da misericórdia, é o Deus do amparo. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que sempre vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. Que possamos confiar nessa palavra, que possamos descansar e que possamos sempre cantar louvores ao Altíssimo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Que você possa encher o seu dia de louvores, de exaltação ao nosso Deus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém.